Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Iniciação. Estamos aqui hoje, dia 9, né, para dar continuidade aos nossos estudos. Né? Devemos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, não é verdade? Então, a base é sempre duas bases certas: a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, nosso excelso mestre, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose. E, evidentemente, com todos os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e o início da Era da Aquária. Então, isso é muito importante, essa questão. Então, nós dizemos também, aqui, o nosso trabalho chama-se Projeto Iniciação. Então, existe em nós todo um projeto de iniciação que nos dado esse horizonte, nos é propiciado pela grande lei universal. Agora, é necessário que a pessoa, para dar seguimento a esse projeto de iniciação, que ela faça a sua iniciação. Então, essa iniciação é feita onde? Através de uma escola iniciática. É necessário seguir os preceitos de uma escola iniciática. A pessoa pode escolher a escola que quiser, aí a pessoa pode escolher, existem muitas escolas iniciáticas, mas o importante a salientar é que a escola iniciática que a pessoa escolha deve seguir rigidamente, fielmente, os princípios da ciência iniciática das idades. Então, nesse caso, nós recomendamos justamente a Sociedade Brasileira de Obiose, fundado pelo nosso excelso mestre, professor Henrique José de Souza. Né? A pessoa, então, pergunta, mas como eu posso participar da Sociedade Brasileira de Obiose? Como eu posso me tornar membro? É necessário fazer 5 graus. Um primeiro grau, depois mais 4 graus iniciados, perfazendo 5, e perfazendo esses 5 graus, a pessoa pode, então, entrar, se tornar membro da série, chamada série interna da Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa vai perguntar, então, mas como é que eu posso entrar em contato com a eubiose? Simples. É só entrar no Google, vai lá no Google, abre o Google, vê lá pesquisar, né? No pesquisar, coloca lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site de eubiose. Ou então, se quiser especificamente, a pessoa pode também colocar no lugar apropriado o link, né? Abre o Google e põe o link www.eubiose.org.br. O que vai aparecer, então? Vai aparecer o site da Eubiose. E nesse site tem todos os departamentos da Eubiose aqui no Brasil. Então, a pessoa que vai fazer o quê? Entra, vê as referências, as referências do departamento na sua cidade ou próximo à sua cidade, né? E faz a sua inscrição. Então, no site tem o departamento, a cidade, tem o endereço, o telefone, tem o e-mail, tem tudo, ele pode entrar em contato. Né? É interessante que a pessoa faça na sua própria cidade. Se a sua cidade tiver um departamento, então se inscreve no departamento da sua cidade. Porque agora nós estamos retornando à atividade presencial. Né? Passamos por essa fase de 2 anos, né? Com esse problema que nós já sabemos, né? Esse instante que a humanidade passou, e estamos retornando à atividade presencial. Então, é interessante a pessoa se filiar ao departamento da sua cidade para poder, evidentemente, assistir às aulas presenciais. Ou então, existe um outro sistema, quando não há possibilidade, quando não existe um departamento na sua cidade,
ou o departamento estiver muito distante da sua cidade, ela pode fazer o curso pelo ensino à distância. Então, pela internet, né, ela faz ensino à distância. Também apresenta o mesmo processo de iniciação, não é isso? E com todas as benesses e todas as possibilidades da iniciação. Então, depois desses 5 estágios, 5 graus, cujo primeiro grau é grau peregrino. E já está começando agora em março, abril, maio. Muitos já começaram em março, outros em março, outros vão começar em maio, mas já no início do ano todos os departamentos estão começando o curso peregrino, que é o curso introdutório à Sociedade Brasileira de Biose. Então, aí estão as indicações, né, para todos aqueles que estiverem interessados e desejamos a todos um feliz caminho para a iniciação. Eu quero também lembrar aqui o livro que eu lancei, A Aurora dos Deuses no Braço de Orion. Então, está disponível. Vocês podem adquirir este livro pelo Conselho de Estudos e Publicações, CEP, da Eubiose, né? O e-mail é CEP, né? cep@eubiose.com.br. Aí vem pelo correio. Né? Ou então, quem estiver em São Paulo pode comprar no departamento da Moca, Rua Conde Prates, 908, né? 988, Cambuci, São Paulo, quintas-feiras, das 10 às 16 horas, com o senhor José Aparecido. O telefone é 2021 72 90. Muito bem. Então, vamos continuar os nossos estudos. Né? Nós estamos aqui estudando em sequência, justamente as instâncias de Dizian, de Helena Petrovna Blavatsky. Sempre relembrando que essas instâncias de Dizian são pergaminhos muito antigos, de origem tibetana, citados por Blavatsky, né, no livro A Doutrina Secreta, e ela esteve presencialmente, né, justamente no Tibete, nos mundos internos, recebeu todas essas informações e, através dos seus mestres, recebeu informações sobre as instâncias de Dizian. Né? Então, é um manuscrito arcaico, né, que contém todos os registros de toda a evolução da humanidade em uma linguagem desconhecida pelos filólogos, uma linguagem chamada Senza. Então, as instâncias de Dizian, segundo Blavatsky, estão relacionadas com o livro dos Preceitos de Ouro e com os livros de Kyute, que são uma série de tratados do budismo esotérico. Então, aí estão as informações iniciais a respeito do que nós estamos estudando. Nós estamos justamente estudando a instância de Dizian número 3. Número 3. Nós vimos a primeira parte, né, no encontro anterior, né, no dia 2, e agora nós vamos ver a segunda parte das instâncias de Dizian. Então, prosseguindo a esses estudos, nós dizemos que existe um ser de alta hierarquia cósmica, que o Blavatsky dá o nome dele, né, desse ser, né, que é o Quan Shai Yin. Quan Shai Yin. E Blavatsky diz que é uma deidade andrógina, como todos os logos antigos. Só em algumas seitas da China se converte em deusa da misericórdia ou voz divina, equivalente à Sofia dos gnósticos e ao Espírito Santo dos católicos. Veja só que interessante, né? Júpiter, né, dos gregos, dos romanos, né, em sua origem era um deus andrógeno. É a mesma Vênus barbada ou Apolo bissexual. O Cristo esotérico da gnose carece de sexo. Esotericamente, Luim é a serpente que tentou Eva. Simboliza a luz astral, que é a sabedoria do caos. A luz pura condensa-se gradualmente na forma e daí se converte em matéria. Então, é isso que nós vamos. As instâncias de Dizian, justamente, estamos falando das instâncias de Dizian do capítulo Cosmogênese, justamente que trata da transformação do imanifestado, né, da projeção do imanifestado em manifestado. É isso que as instâncias de Dizian trata justamente no capítulo da cosmogênese. A serpente dos gnósticos, com as 7 vogais sobre a sua cabeça, é o emblema das 7 hierarquias
criadoras planetárias. Há uma diferença entre a boa e a má serpente, pois a primeira simboliza a sabedoria divina na região espiritual, e a segunda é o mal, no plano material. Mal no sentido de involução na matéria ou ignorância. É maia ou ilusão. Está, né? Antes do globo assumir a forma de ovo, uma esteira de pó cósmico ou névoa ígnea se movia e retorcia no espaço. Então, aí dá origem no nosso planeta, no nosso sistema solar. Né? O Espírito de Deus se movia sobre as águas, justamente como diz no Antigo Testamento, né, de Moisés. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. O que são essas águas? O segundo trono, a mãe divina. O segundo trono é a mãe divina. Né? No livro de Hermés, num dos livros de Hermés, aparece sob a forma do dragão de fogo. E lá está escrito: a luz sou eu. Eu sou o Nous, Manu, semente. Eu sou o teu Deus, muito mais antigo que o princípio humano, que escapa da sombra, da idade oculta. Eu sou o germe do pensamento, o verbo resplandecente, o Filho de Deus. Tudo que vês e ouves em ti é o verbo do Mestre, o pensamento, Mahati, o qual é Deus, o Pai, sétimo princípio, que é inseparável em sua essência e natureza do sétimo princípio cósmico. Então, aí, evidentemente, está um relato específico da instância de Xian, também dando essa noção da plasmação da mente cósmica, né? Do universo pré-cósmico no universo cósmico objetivo. Né? De tal maneira que o oceano celestial, o éter, é o alento do Pai, o princípio que dá a vida, a mãe, o Espírito Santo, pois esses não estão separados, e a sua união é a vida. O mar de fogo é a luz astral em sua essência, que se diferencia em matéria astral. Há somente um elemento universal, infinito, inato, imortal. Tudo mais como o mundo são fenômenos ou múltiplos aspectos e transformações diferenciadas dessa unidade, desde os efeitos macrocósmicos aos microcósmicos, desde os super-humanos à totalidade da existência objetiva. Então, a instância dizendo, nos diz sempre desse princípio básico, que tudo deriva de uma mente cósmica superior, né? De um princípio pré-cósmico para uma situação do cósmico objetivado. Né? E tudo deriva da unidade. A unidade fazendo a diversidade. Mas essa unidade perfazendo a diversidade, ela não se divide, ela mantém-se íntegra. Em toda os pontos em que ela se manifesta de maneira unitária. Tanto que muitas correntes, né, dizem, de maneira esotérica, afirmam o seguinte: nós somos um. Não é verdade? Então, somos um, porque somos sempre a unidade. Tudo é unidade. A divindade se projeta em tudo e a menor partícula existente no universo contém a unidade. Então a divindade não se divide. Tanto na teogonia egípcia como na indiana, existia uma deidade oculta, o Um, Deus criador andrógeno. Existe um agente único universal que se chama Od, Ob ou Aor, ativo passivo, positivo negativo, como o dia e a noite. Forrati, ele age como uma serpente quando se desloca de um lugar para outro. É o agente mágico por excelência, o espírito que determina as formas manifestadas. Od é a luz pura que dá a vida, o fluido magnético. Ob é o mensageiro da morte, usado pelos feiticeiros, o mal fluido. E Aor é a síntese dos dois, a luz astral. Então, a gente pode ver que essa instância de Zen, ela vai dando no sentido... isso aí, conforme a explicação de Blavatsky, né? Nós estamos nos referindo à explicação dada de Blavatsky, transmitindo os ensinamentos dos mestres que a levavam a dar esses ensinamentos. Né? Nos manuscritos mais antigos, a deidade abstrata não tem nome, é aquele ou aquilo. Veja bem, aquilo ou aquele. Tati em sânscrito, e significa tudo que é, foi e será. Então, aquilo é
tudo que foi é e será. Aliás, na antiga Índia, quando os discípulos, quando os discípulos perguntavam para o mestre, mestre, o que é o aquilo? É isso. O mestre sempre respondia o seguinte: aquilo é aquilo. Pronto. Aquilo é aquilo. É isso. Então, não tem definição. Tudo que é, foi e será. É isso. Então, nesta palavra está contido, no aquilo, está contido o mistério universal, a doutrina da entidade da essência do homem como essência divina. Kalahamsa, o Kalahamsa, eu sou o eu, na eternidade do tempo. O eu sou quem sou, simboliza a ideia do micro e do macrocosmos. As letras dessas palavras estão dispostas de modo a dar a ideia do divino, esperando por meio da criação. É muito interessante que isso que está na estância de Nisian, explicado por Helena Blavatsky, está no Antigo Testamento. Não é verdade? Quando Moisés, pela primeira vez, né, ele esteve diante da sarça ardente. A gente sabe disso na Bíblia Antiga. Ele esteve diante da sarça ardente, no monte, uma sarça ardente. E ele, então, ele teve contato com Deus. Com Deus, né? Então, Deus lhe indica a Moisés o caminho que ele tem que prosseguir. Ele indica que ele tem que guiar seu povo rumo à terra prometida e dar todas as instruções, né? E mostrar para esse povo a existência de esse Deus superior, né? Então, Moisés, isso está na Bíblia. Moisés pergunta para essa aparição que se mostra como Deus diante dele e pergunta: mas qual é o seu nome? Como que eu vou falar para o meu povo? Que nome que eu devo dar? Então, quem é o Senhor? Então, a voz lhe diz: eu sou o que sou. Pronto, aí está, eu aqui. Eu sou o que sou. Então, na verdade, é muito importante esta eu sou, na eternidade do tempo. O eu sou quem sou simboliza a ideia do micro e do macrocosmos. Então, agora nós podemos dizer assim: para compreender tudo isso, é preciso admitir três coisas. Três coisas básicas. Primeiro, há uma deidade universalmente difundida, onipresente e eterna na natureza. Bem, primeiro ponto, há uma deidade universalmente difundida, onipresente e verdadeira essência de tudo na natureza, eterna na natureza. Segundo ponto, devemos nos aprofundar no mistério da eletricidade em sua verdadeira essência. Isso conforme HPB fala com o seu linguajar dirigido para a ciência no século XIX. Em terceiro ponto, admitir que o homem é setenário no plano terrestre é símbolo da grande unidade, o logos das 7 vogais, o alento cristalizado no universo. Aí está, então, o HPB já dando uma terceira base, que é justamente para que a gente veja no ser humano, em nós mesmos, a existência do setenário. E a gente pode ver, né? Nós temos 7 corpos, né? O corpo físico denso, o físico etérico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo búdico e o átimo, que é o nosso Cristo interno. São 7 corpos, um embutido no outro, né? Então, isso aí, então, já né, nesse enfoque que a HPB dá, através da instância de Tizian, já dá um grande foco na questão da nossa essência setenária. Né? Quem acreditar nisto, crerá nas múltiplas combinações dos 7 planetas do ocultismo e da cabala, nos 12 signos dos zodíacos, atribuídos uma influência benéfica ou maléfica segundo o espírito planetário que os rege. Então, quem tiver essa noção do setenário sabe que tudo que acontece no nosso universo, qual é o nosso universo? O nosso sistema solar. Tudo que acontece no nosso sistema solar ocorre de forma setenária. Hamsa ou oca é a ave fabulosa, que quando se lhe dá leite com água, separa-os, bebendo leite e deixando a água, mostrando a sabedoria própria, desde que o leite representa o espírito e a água a matéria. Isso, a ave de Hansa, é o segundo trono, né? Justamente aquela consciência que está no segundo trono, né? A ave de Hansa,
Então, a mitologia diz que quando se dá água misturada com leite, leite misturado com água, esta ave de Hansa, ela bebe o leite. Ela consegue beber somente o leite, deixando a água, de tal maneira que o leite é ligado com o espírito e a água com a matéria. Então, isso é muito importante, né? A eletricidade é o gerador sagrado de uma sucessão não menos sagrada. Então, a HPB fala sobre essa eletricidade que ela fala, com o linguajar do século XIX, né? Ela diz: primeiro é o fogo, criador, conservador e destruidor. O segundo é a luz, essência dos nossos divinos antecessores. E em terceiro é a chama, é a alma das coisas. São três, então, importantes classificações que estão justamente nisso que ela chama da eletricidade que, que corre na nossa existência. Né? A eletricidade é a vida una no degrau superior do ser. No degrau inferior está a luz astral, o atanor dos alquimistas, Deus e o diabo, o bem e o mal. Na ordem da evolução cósmica, a energia que age sobre a matéria, depois de sua primeira formação em átomos, é gerada em nosso plano pelo calor cósmico. Olha só, calor cósmico. A contração e a expansão da tela cósmica, né, no aspecto material dos mundos, constituída pelos átomos, expressa o movimento de pulsação, a vibração universal dos átomos. E existe em cada átomo calor interno e externo. Então, é claro que no mundo objetivo, tudo o eterno, né, se manifesta no mundo objetivo, e no mundo objetivo ele pulsa de tempos em tempos. Isso é dito na formação dos universos, né, especificamente no nosso universo, né, no nosso Manvantara, né, falado na Índia, sempre se falou nos dias e nas noites de Brahma, no qual no Manvantara existem 7 dias de Brahma, que são 7 estados de consciência, ou sete níveis de evolução contidos nesse dia de Brahma. Né? Então, isso é muito importante, essa observação, porque nos dá este entendimento da instância de Dzyan, nos dá justamente o entendimento dessa relação que existe entre o universo imanifestado com o universo manifestado. E isso tudo criando justamente uma condição centenária na formação das coisas. Né? Uma formação centenária. E isso está dentro de nós. A nossa formação, a nossa constituição centenária, o corpo físico e hiperfísico, nos dá essa conotação. E é justamente no processo de iniciação, nós estamos falando aqui projeto e iniciação, justamente o nosso caminho é justamente trabalhar esse centenário. Olha só que importante. De tudo isso que no HPB nos fala, através da instância de Dzyan, do centenário, etc., do universo imanifestado, cabe a nós, no nosso plano evolutivo como seres humanos, trabalhar esse centenário. Olha, trabalhar o corpo físico denso, é isso? Trabalhar o corpo duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental inferior e superior, o corpo búdico e, finalmente, o átmico, que é o nosso Cristo interno. Essa é a nossa função. A nossa função. Trabalhar esses corpos para propiciar justamente a nossa evolução cósmica. E a nossa evolução cósmica se resume justamente fazer com que esse nosso centenário, que aparece em nós como uma unidade, possa ser veículo da consciência superior. Isso é importante. O nosso destino, o destino nosso é tornarmos veículos dessa consciência superior. É claro que quando o indivíduo se atinge a sua maturidade no plano humano, ele torna-se super-humano, um adepto. Então, ele torna-se um perfeito veículo da consciência divina naquele plano específico que é o segundo trono. Né? Ele torna-se um perfeito. Ele deixa de ser humano. Ele passa a entender todas as suas necessidades e a entender toda a sua natureza interna, olhando para dentro de si mesmo. Aí é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Como na antiguidade era dito, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Isso é muito importante, então, nesse processo de entendimento dessa questão do universo que as instâncias dos Dzyanos explicam com perfeição. De forma alegórica, evidentemente, mas a HPB nos trouxe de forma objetiva, tentando explicar pelos mestres como se processa
esse fenômeno, aí dizemos fenômeno, né? No mundo manifestado, esse fenômeno da manifestação da divindade na face da Terra. Como o nosso mestre diz, a inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no homem. Então, a gente vê que a instância de Dizian é algo importantíssimo. Né? Estamos estudando as 7 instâncias de Dizian, estamos estudando a terceira instância, agora vimos a segunda parte da instância de Dizian, que constitui esse capítulo extraordinário chamado Cosmogênese. E depois, na antropogênese, tem mais 12 instâncias de Dizian, também dos mundos tibetanos, lá do Tibete, os mundos internos, no qual nos fala a respeito do processo antropogenético, ou seja, o que é a antropogenética? A projeção da ideia divina, né, do Espírito de Deus no homem. Então, isso é muito importante, esse estudo. Então, eu vou passar para o nosso irmão Carlos para as suas considerações e vamos... Depois, em seguida, nós vamos entrar, já estar aí, ou hoje, ou próxima oportunidade, entraremos na instância 4, as hierarquias setenárias, o próximo assunto. Pois não, Carlos? Vamos lá, professor. Muita coisa legal, muita coisa interessante, né? E o que o senhor, eu vou começar logo do início, que o senhor falou daquele ser lá da China, né? Sim. Que era andrógeno. Eu Sim. gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre o ser andrógeno, androgenismo, e se existe na história alguém que a gente também poderia considerá-lo como andrógeno. Bom, veja bem, pelo conhecimento iniciático, nós nos... Bem, vamos explicar bem. A partir da Lemúria, né, na Lemúria, apareceu justamente essa figura que nós temos macho e fêmea, macho e fêmea, né? Justamente a diferenciação da sexualidade, né, sexual. Na Lemúria, né? Isso, evidentemente, originou a procriação, né, que deu realmente um aspecto fabuloso no sentido genético, né? Da recombinação gênica, da variação gênica, e é muito importante essa questão. Né? Mas esse processo de projeção da consciência no mundo objetivo sempre ocorre sobre a formação dessa polaridade masculino e feminino. Sempre. Agora, no universo do além-a-caixa, existe o androginismo. Isso. Tudo que é manifestado de maneira polar se une de forma reversa, né, isso, e atinge o androginismo. O que é ser andrógeno? É não ter sexo. O andrógeno não tem sexo. Então, nós temos muitos exemplos, né? Muitos exemplos de seres. Aliás, na Índia, existe um templo na Índia, justamente, eu posso até oportunamente mostrar fotos a esse respeito, né, que sempre mostra um Deus com a sua deusa. Um Deus projetado no mundo objetivo com a sua deusa. Ou seja, todo Deus tem a sua deusa, quando projetado no mundo objetivo. Então, tudo que é andrógeno, sendo andrógeno no mundo superior, para se projetar no mundo objetivo, é necessário haver essa polarização. Um exemplo que nós podemos dizer é o Jesus, o Cristo, né? E Maria, é isso? Na verdade, Jesus, Yoshua Ben Pandia e a sua mãe Maria eram andrógenos, era a mesma consciência, dividida em um casal manúsico, né? Um casal, macho e fêmea. Né? Aliás, no caso dele, inclusive, ele foi gestado e gerado pela sua própria mãe, né? A mãe física. Né? A mãe física serviu como fonte de geração, né, da sua vida física densa. Né? Então, esse é um exemplo. Né? E temos muitos exemplos que nós podemos citar, né, a respeito de seres que aqui no mundo objetivo estão na forma polar, né, macho e fêmea, mas quando sobem do além-a-caixa, se reúnem novamente na forma andrógena. E esse é o nosso destino. O nosso destino é voltar para esse estado de ausência de sexo, né? Ou seja, há uma conexão, há uma junção, uma unificação. Então, aliás, todo mundo sabe, né?
O povo fala, né, os anjos não têm sexo. Né? Então, isso é uma verdade universal. Os anjos não têm sexo. Então, essa é uma visão que nós temos da questão do androginismo. Todo ser andrógeno, todo ser superior, do além a caixa, estando no estado de androginismo, para que essa sua essência se manifeste no mundo objetivo, é necessário que se divida em macho e fêmea. Isso é necessário. Não tem jeito. Isso é a lei universal. Ou seja, tudo que passa pelo segundo trono necessariamente tem que se polarizar. Vou repetir. Tudo que passa pelo segundo trono tem que se polarizar. Aliás, o HPP fala na ave de Hansa, né? Que é justamente aquela ave que toma o leite misturado com água, ela consegue tomar somente o leite e deixar a água. O leite, que é o espírito, e a matéria, que é a água, né? A ave de Hansa, que justamente significa nosso maior estado de consciência humano que ele pode atingir, né? Ou super-humano, ligado ao segundo trono. Então, esse é o princípio básico universal, né? Androginismo, no além-a-caixa, mas é necessário que, quando essa projeção desse andrógeno se manifesta no plano terrestre, ele tem que se manifestar. É claro que há uma queda da consciência também, há uma redução do seu estado de consciência, né? Então, o andrógeno, que está lá naquele ponto de androginismo, no além-a-caixa, ele projeta-se para o mundo objetivo, e o nosso mestre dá o nome de planetário. Planetário, né? Planetário. Então, isso que acontece nesse mecanismo de projeção das consciências superiores para o mundo objetivo. Então, é assim que funciona esse mecanismo do androginismo e a diversidade, a polaridade sexual no mundo objetivo. Esse é o mecanismo. Né? Muito bom, professor. Fantástica a explicação, professor. O professor, hoje também à tarde, aqui no Conexão 3005, a gente teve uma palestra do Fernando Camposana e ele falou Sim, sobre o Espírito Santo, né? sim, Aproveitando sim. que o senhor também falou do Espírito Santo, e o que eu achei legal na explicação dele é que ele falou que o Espírito Santo representa como um fogo sagrado em forma de pomba, né? E o interessante é esse aspecto feminino, né, professor? Que a Igreja Católica usa como Espírito Santo. Eu acharia interessante também o senhor falar um pouco sobre isso, professor. A Igreja Católica chama o segundo trono de Espírito Santo. Né? Tanto que, veja bem, olha, a Igreja Católica fala que o Jesus foi gerado pelo Divino Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Divino Espírito Santo. Então, nós vamos, no sentido oculto, nós chamamos Jesus, o Yoshua Ben Pandira, aquele que foi veículo do Cristo cósmico. Ele foi gerado pelo Divino Espírito Santo. E é verdade, né? Ele vem. O que é o Divino Espírito Santo? Justamente o segundo trono. Ele, tanto que na tradição iniciática, e é seguido pela biose, Jesus é chamado um avatara de Shiva. Né? Avatara de Shiva, não, do segundo trono. Né? Avatar do segundo trono. Ele é um avatar do segundo trono. Né? Então, ele realmente se comporta dessa maneira, como retornando à sua pergunta, Carlos, por favor. Então, eu acho interessante, em relação a isso, ao Espírito Santo da Igreja Ao Espírito Católica, Santo, exatamente, o Espírito Santo. se a Igreja tinha todo esse conhecimento, né, oculto, da Helena Blavatsky, para, ao invés de colocar pai, mãe e filho, usar o aspecto feminino como Espírito Santo. É claro que esse conhecimento da Igreja, veja, nós devemos também imaginar o seguinte: o conhecimento da Igreja Católica não é dado por seres comuns, é trazido por seres de hierarquia. Mas toda a ritualística católica, todo aquele processo todo, não é simplesmente uma criação do ser humano, não é isso. Não. Os seres de hierarquia trouxeram aquele conhecimento. Né? Então, por isso que há essa relação em se dizer que Yoshua Ben Pandira, o Jesus, o homem Jesus Cristo, Jesus, né? Ele vem foi gerado pelo Divino Espírito Santo. Justamente ele vem
justamente do segundo trono, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. A gente pode entender, então, que mesmo a religião ela tem toda essa formação, esse embasamento superior. Nada surge por acaso, né? Tem esse embasamento superior, porque os seres de hierarquia dão esse fluxo de conhecimento através das religiões para manter vivo essa noção do cosmos, da cosmogênese, da antropogênese, na percepção humana, né? É claro que dentro da religião existe uma série de adaptações para que se entenda esse processo todo, né? Na Igreja Católica chama-se a Virgem Maria, Nossa Senhora, né? Mas Nossa Senhora é o segundo trono, né? É justamente Vishnu, o segundo trono. Quem é a Nossa Senhora? Na escola iniciática é Vishnu, o segundo trono. Tanto que, se a gente está na igreja e vê no altar Nossa Senhora, ela tem um manto azul. O azul é a cor do segundo trono. Pronto. Então, não é por acaso. Não é por acaso que Nossa Senhora tem um manto azul. É porque, justamente, esse manto azul é derivado do azul do segundo trono. E nosso mestre diz que Maria, Nossa Senhora, ela tem o manto é azul por fora e amarelo por dentro. Ou seja, azul por fora, mas por dentro, embutido, está o primeiro trono, que é justamente o primeiro logos, né? Que está embutido, né? O Pai Celestial está embutido dentro da consciência do segundo trono, né? De Vishnu, né? Então, isso é muito importante, essa verificação. Por isso que, quando a pessoa entra na eubiose, é muito importante. Quando a pessoa começa a fazer os cursos da eubiose, fazer as revelações, e vai se entrosando, ela vai começando a entender o que se passa nas religiões. Veja, isso é importante, né? Ela passa a entender o mecanismo pelos quais as religiões passam nesse processo da difusão dos conhecimentos. Tudo só ser bem claro, bem claro. Isso é muito importante no eubiota para o entendimento desse processo todo de transmissão dos conhecimentos através das religiões. O professor Júlio Teixeira coloca um comentário. Vishnu, avatara de Vishnu. Pode ser. Existem vários nomes, né? Existem vários nomes, avatara, tudo, avatara de Vishnu. Nós chamamos avatara de Vishnu. Né? Jesus, avatara de Vishnu. O Júlio Teixeira também coloca, para enriquecer a pesquisa e por falar na antiga Índia, Sudatta Dharma Mandala, como a ideia universal e a expressão formal do cosmos também ajuda a entender Gênese. Sim, os estudos do nosso mestre, os ensinamentos, ele dá nomes específicos, né? Nomes específicos, denominações dentro da ciência iniciada das idades, justamente para dar esta visão geral do cosmos e nos ensina a entender a gênese, esse processo de gênese do cosmos, né? Desde o imanifestado para o manifestado. Então, agora, o importante é vermos que o caminho é sempre uniforme, né? Ele tem uma direção só. Os nomes variam, tanto da Índia para o nosso mundo atual, os nomes vão variando de acordo com a tônica do ciclo, né? Mas a ideia é a mesma, a ideia é a mesma. Tanto que a gente pode ver que a trindade divina é citada em todas as grandes religiões, né? O Pai, Espírito Santo e o Filho, né? Brahma, Vishnu, Shiva, não é isso? E assim, Osíris, né? Ísis de Horus, né? No Antigo Egito, e outras denominações, né? pelo Monofora, né? Determinando que existe uma trindade específica, né? Os nomes variam de civilização para civilização, mas a ideia é a mesma, né? Da trindade, né? Do Pai, do Filho, do Pai, da Mãe, que é o Espírito Santo, e do Filho, né? Isso é básico na nossa formação. E, aliás, isso se reflete na nossa própria antropogênese, porque é por isso que existe a família, né? Existe uma família cósmica e uma família humana. Como é que é a família humana? Tem um pai, tem uma mãe e tem um filho. Então, nós somos
essa projeção dessa ideia cósmica da família cósmica nossa, né? Essa ideia da família cósmica se reflete na família humana. É por isso que nós devemos dar uma importância extraordinária à família humana, né? É muito importante. A base da civilização, a base de todos os povos está na família. Isso é muito importante, esse conhecimento. Muito bom, professor. Dando continuidade aqui às perguntas, o Júlio coloca o seguinte: Deus, então, é fogo, e a chama, o seu corpo, além de tudo, mais conhecido e desconhecido. Existem nomes e nomes determinando, mas claro que a fogo é a chama. O fogo, a chama, ela está presente em tudo, é a chama que está onipresente em todo o processo de manifestação da divindade, né? Chama a chama, né? A chama, né? Tanto que a gente pode, na Bíblia, nós vemos que quando Jesus foi batizado, né, por João Batista, né? João Batista disse que quem deveria batizar ele era Jesus, não o contrário, né? Mas está nos evangelhos, está dito que Jesus seria batizado pela água, mas a humanidade seria batizada pelo fogo divino, né? A humanidade seria batizada pelo fogo divino. Então, o fogo realmente tem um sentido extraordinário, né? O fogo é purificador. Aliás, a gente pode saber, a humanidade sempre considerou o fogo como purificador, né? Purificador, né? Aliás, agora nós estamos nesse processo que nós temos aqui no mundo, né? Que eu não vou tocar nisso para não tocar muito o sentimento das pessoas, mas quando existiam as pestes antigas, na antiguidade, o que o homem fazia para combater a peste? Fogo, ele botava fogo em tudo que fosse necessário para eliminar as pestes. Eles sabiam justamente do poder de, de regeneração do fogo, né? Quando um soldado quando um soldado se feria no campo de batalha, na chaga, o que eles faziam? Botavam uma espada ardente, aqueciam a espada até ficar flamejante, né? E colocavam justamente na ferida. Eles não tinham noção exatamente do que acontecia, mas quando eles colocavam aquela espada flamejante na ferida, eles estavam matando os germes que estavam ali, as bactérias, os vírus, que podiam causar uma infecção para o soldado. Eles não entendiam o mecanismo, mas sabiam que o fogo tinha esse poder de purificação, né? E a gente sabe que todo altar tem um fogo. É isso. Todo processo de ritualística tem uma relação com o fogo ardente, né? E a gente sabe que, na antiguidade, esse fogo é mantido pelas sacerdotisas, não é isso? As sacerdotisas, guardiãs do fogo sagrado. Então, o fogo tem uma importante manifestação nesse processo de entendimento. Além disso, isso nos leva também ao entendimento do pramanta, que é justamente o atrito existente entre hierarquias superiores e hierarquias inferiores que formam o plano de existência humana. Esse atrito, então, produz o quê? Por aquecimento, o fogo. Produz o fogo, né? Justamente o fogo significa a evolução, né? Evolução. Sem o fogo não há evolução. Então, esse é o sentido do fogo. Tem um sentido iniciático muito forte dentro desse processo de entendimento da evolução do ser humano. Muito bom, professor. Ele também coloca uma colocação aqui interessante, professor. Mas trabalhar bem a base sem pensar no superior, já não seria razoável? Desculpa, professor, a minha pequenice. Bom, o nosso irmão diz, trabalhar bem a base sem pensar no superior. É claro, veja, agora tem o seguinte, quem pensa bem na base, ele já está se ligando com o superior. É isso? Quem pensa bem na base, ele já está se ligando no superior. É impossível. Agora, eu disse, trabalhar bem a base,
trabalhar mal a base, vamos agora exemplificar. O que significa trabalhar mal a base? Trabalhar mal é ficar retido na personalidade. Trabalhar mal é ficar preso na personalidade. Ficar preso no quê? Nos interesses pessoais, no egoísmo, é isso, no ódio, na pequenez das coisas da personalidade. Agora, trabalhar bem na base é justamente ampliar esse estado de consciência para justamente o amor universal, para a confraternização superior, geral, né? De um ser com o outro e com o ser humano e com o universo. É claro que quem pensa bem na base, justamente no sentido da fraternidade, ele já está ligando com o superior, já está se ligando com o superior. Isso é inevitável, né? Isso é inevitável. Então já é razoável. Né? Então, vamos dizer o seguinte: a pessoa pode não acreditar em Deus, ela pode ser ateu. Um exemplo: o indivíduo pode dizer assim: eu sou ateu, não acredito em Deus. É o livre-arbítrio dele. Ele tem essa liberdade. Mas o importante não é somente acreditar em Deus ou dizer que acredita em Deus, é agir dentro da fraternidade universal. Se ele disser, eu não acredito em Deus, mas age com amor universal, com perdão, ele está trabalhando na base. Mas, interiormente, ele está ligado com a divindade. Né? Agora, existe o contrário também, né? Existe o contrário também nas religiões. E isso nós vemos aos montes, né? Atualmente e através da história. Né? Pessoas que dizem que acreditam em Deus, que estão do lado de Deus e matam as pessoas, perseguem. Isso na religião não acontece? Isso sempre aconteceu na religião. Né? Pessoas que dizem que acreditam em Deus, são fiéis a Deus, são fiéis e matam os seus semelhantes. Quer dizer, não se coaduna essa ideia, não se coaduna essa ideia. Né? Então, o sentido todo é justamente trabalhar bem no sentido dessa harmonização superior. Né? Depois, o entendimento superior de Deus, inevitavelmente, vai despontar dentro da sua consciência. Inevitavelmente, essa consciência de Deus vai brotar dentro do indivíduo, mesmo que ele diga que é ateu, que não acredita em Deus. Por quê? Ele diz que é ateu, mas enquanto ele não se convencer que Deus está dentro dele. Então, a questão não é acreditar em Deus, é entender que Deus está dentro dele. Ele pode negar, a pessoa pode negar Deus a quantas vezes quiser, mas ele não pode evitar que Deus exista dentro de si mesmo. Isso é inevitável. Deus existe dentro dele. E, inevitavelmente, ele vai se encontrar com essa concepção a qualquer momento no seu caminho evolutivo. Mas o mais importante é o comportamento dele. O comportamento é o mais importante. A pessoa se comportando de maneira amorosa, fraterna, perdoando, agindo de maneira humanística, independe se ela acredita ou não acredita em Deus. Isso independe. Ela agindo de maneira cordata, de maneira amorosa, isso é o importante. Muito bom, professor. E ele ainda coloca, perfeito, muitos acreditam em Deus, reduzindo ao tamanho da sua necessidade. Exatamente. Eu posso dizer até que eu vou falar uma coisa que não fui eu que falei, a HPB fala na doutrina secreta. Né? Ela diz, assim, veja, olha o que ela fala na doutrina secreta, que é algo perturbador. É algo perturbador. Né? Ela fala assim, o Deus do Antigo Testamento é uma total impossibilidade lógica. Então, e se a gente lê bem o Testamento, a gente vê que eles acreditavam num Deus raivoso, num Deus que se vingava, num Deus que protegia uma nação, num Deus que perseguia aqueles que não acreditavam nele. Quer dizer, isso aí realmente é uma impossibilidade lógica de Deus. Tanto que Jesus, quando veio na sua missão, ele mostrou um Deus totalmente diferente. Um Deus compassivo, um Deus amoroso, que perdoava sempre. Então, um Deus amoroso, sem ódio, né? E um Deus que não exigia que tivessem medo dele. No Antigo Testamento, as pessoas tinham que ter medo de Deus. Isso é um absurdo. Uma pessoa ter medo do seu pai, não é verdade?
Veja bem, uma família em que os filhos têm medo dos pais, essa família tem que passar por um tratamento psiquiátrico ou psicológico, porque é um desvio. É um desvio de comportamento. Os filhos terem medo dos pais. Não, os filhos devem amar seus pais, devem sentir o carinho dos pais. Isso faz parte da família, né? Então, é a mesma coisa com Deus também, né? Não há necessidade da gente ter medo de Deus. E Deus não faz isso também. Claro, o processo da lei cósmica não é induzir as pessoas a terem medo da divindade, de jeito nenhum. O problema, a questão toda é entender a divindade. É o que Jesus ensinava. Jesus ensinava isso, né? Justamente a complacência de Deus, o amor universal, o perdão. Então, como o nosso Júlio fala, né? Que é, normalmente a religião acaba reduzindo Deus ao tamanho da sua necessidade. É verdade, Júlio. Isso é verdade. Reduz Deus às suas próprias necessidades, desfigurando, né? Então, é como se fala, né? Eles antropomorfizam Deus. Ou seja, antropomorfizar Deus quer tornar Deus a nossa imagem. É isso? No Velho Testamento diz, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem na religião, o que ele faz? Ele faz Deus à sua imagem. E Deus tem na antiguidade, né? Deus tinha todas os defeitos que nós tínhamos, mas era um caso momentâneo, né? Mas Jesus corrigiu isso, ele modificou essa visão e foi tão forte que foi um dos motivos da sua crucificação. Muito bom, professor. Tem outra pergunta aqui do Júlio. Ele fala o seguinte: fora o homem com a sua mulher, interiormente, Bodhisattva e Lakshmi? Bodhisattva e Lakshmi, exatamente. É androginismo, né? Bodhisattva e Lakshmi é justamente é um nome duplo, mas representa o androginismo. Né? Quem estudar, muitos que estudam já os chakras, né? Vem lá no chakra cardíaco, 12 pétalas no chakra cardíaco, né? E no chakra cardíaco nós temos lá duas imagens, Bodhisattva e Lakshmi. Então, tem Bodhisattva e Lakshmi rodeado no meio dentro de um cenário de 12 pétalas do chakra cardíaco. Né? Isso mostra muito bem Bodhisattva e Lakshmi é Jesus e Maria. Jesus e Maria, que são a polaridade do andrógeno, né? Cercado por 12 pétalas. É por isso que Jesus teve 12 discípulos. Veja, nada acontece por acaso, por isso que é o chakra cardíaco. Bodhisattva, Lakshmi, Maria e Jesus, é isso? Cercado por 12 discípulos. E nós sabemos que quando o indivíduo se torna um adepto, o seu chakra cardíaco passa a ter 14 pétalas, porque aí incorpora Bodhisattva e Lakshmi. Então, aí está, o nosso irmão Júlio fala certo sobre Bodhisattva e Lakshmi, tem uma importância muito grande nesse entendimento. Sempre lembrando que Bodhisattva foi o quinto Bodhisattva, né? Para a formação de um Buda, é necessário a formação de 7 Bodhisattvas. E Jesus, o Cristo, Jesus, foi o quinto Bodhisattva nessa sequência. Né? Depois tem o sexto Bodhisattva, o sétimo Bodhisattva, para a formação de um Buda, aí que nós podemos chamar de Buda Maitreya Buda. Né? Perfeito, professor. Vamos lá, aqui tem uma pergunta do Guilherme. O Guilherme Guazelli Neto pergunta o seguinte: a próxima queda será pelo fogo? Olha, nós temos que vamos raciocinar. Uma pergunta interessante do nosso irmão Guilherme. Né? O fogo foi a catástrofe da Lemúria. Na verdade, a Lemúria foi destruída pelo fogo. Assim, a tradição esotérica nos indica. A Atlântida foi destruída pela água, inundada pela água. Agora, a nossa caminhada, nós não seremos destruídos, na verdade. Viu? Veja bem, na verdade, o que vai acontecer, de acordo com todo o conhecimento que a gente tem da quinta raça mãe ariana, hoje nós sabemos que o processo é único no terceiro milênio.
A quinta raça-mãe não será eliminada como foi a terceira raça-mãe e a quarta raça-mãe. Mas vai haver um expurgo, ou seja, separação do joio e do trigo. Isso vai acontecer. A quinta raça-mãe, a ariana, vai sofrer por um processo de depuração. E já está passando por um processo de depuração. E o nosso mestre também fala sobre isso aí. Então, a nossa próxima queda, a queda não será realmente da quinta raça-mãe. Veja, olha o que eu falo. A queda não será exatamente da quinta raça-mãe, mas será daqueles que não estiverem integrados dentro de um conceito de uma nova civilização. Esses não ficarão mais na Terra. Os espíritas falam isso. Os nossos irmãos espíritas falam isso. Né? Os espíritas dizem sabiamente, né, através de seus conhecimentos, que o planeta Terra está se deixando de ser um planeta de expiação para se tornar um planeta de regeneração. Então, e Jesus falava a separação do joio e do trigo. E isso vai acontecer no terceiro milênio. Já está acontecendo. Separação do joio e do trigo. Aqueles que estiverem em condições de se integrar na nova civilização vão se reencarnar na Terra e vão até chegar aquele momento especial do ano 3005. Aqueles que não estiverem em condições, não estiverem adequados para uma nova civilização, e pior ainda, estiverem trabalhando contra a civilização. E está cheio de gente assim. Está cheio de gente, viu? Que não está adequado com a nova civilização e está trabalhando contra a nova civilização. Como é que se trabalha contra a nova civilização? É destruindo as instituições. Hoje, no mundo, havia uma destruição das instituições, no mundo inteiro. No mundo inteiro, destruição das instituições. Por intermédio de quê? Das forças das sombras. Hoje existe um choque entre as forças das sombras e as forças da luz. Força da luz é o Sol. Força das sombras é remanescentes dos produtos lunares. Né? Produtos lunares. Então, há um choque. Isso o nosso mestre fala. No seu livro, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, o nosso mestre fala, num dos capítulos, do grande choque. Justamente está se ocorrendo, vem ocorrendo agora, do século XVIII, XIX, XX, XXI, também vai acontecer um grande choque. Mas nesse grande choque vai haver uma depuração. Então, a queda não será justamente da raça ariana, mas será daqueles que não estiverem adequados a uma nova visão de raça ariana para uma nova civilização. O nosso mestre diz: aqueles que não estiverem em condições da nova civilização não reencarnam mais na Terra. Para onde eles irão? Irão para globos obscuros. O que são globos obscuros? Globos ainda primitivos, que estão na Idade da Pedra ainda. Então, eles vão reencarnar lá na Idade da Pedra, vão começar tudo novamente. Aliás, é algo muito semelhante, bem semelhante, quase igual àquele livro Exilados de Capela, né, do Edgar Armond, do Espiritismo. Né? Justamente no Espiritismo existe, nos nossos irmãos espíritas, tem essa obra maravilhosa, que eu recomendo a todos lerem. Né? Eu recomendo lá, na Exilados de Capela, do Edgar Armond, ele fala sobre cosmogênese, antropogênese, das raças, da Lemúria, da Atlântida, etc. Né? Então, é uma queda de consciência para mundos obscuros, depois voltam para o caminho. Né? É tido que esses exilados de Capela, né? Capela é uma estrela e ao redor dele gira um planeta. Então houve um julgamento desse planeta e as hostes muito grande de seres não evoluídos, não compatíveis com aquele planeta, foram trazidos para a Terra justamente na Lemúria. E os conhecimentos iniciados dizem que esses seres que lá caíram hoje, eu não estou dizendo que todos, mas grande parte, eu não sei especificar a quantidade, mas muitos estão hoje como seres regenerados e semestres. Né? Existe até um grande ser que trabalha dentro da cultura espírita, né? Eu não vou citar o nome, porque vou deixar os espíritos fazerem isso, né? Um ser de enorme respeitabilidade dentro da cultura espírita. O conhecimento iniciático nos afirma que ele foi justamente, ele caiu, ele fez parte dessa queda de Capela na Lemúria, e hoje é um ser de luz.
como os espíritas dizem, um ser de luz. Ou seja, é um ser que tem uma consciência super-humana, amorosa, né, ligado com os processos cósmicos superiores. Então, esse aí é o mecanismo que está ocorrendo agora no terceiro milênio, a caminho de uma nova civilização, que é justamente 3005. Muito bem, professor. E o Júlio Teixeira lembra bem o que foi dito, né? Muitos serão chamados e poucos escolhidos, né? Como Cristo disse lá 2000 anos atrás, professor. Agora, nós devemos entender que, quando nós falamos que as pessoas são excluídas e vão para a queda, isso não significa vingança de Deus ou um julgamento tenebroso. Não, é uma oportunidade. Uma oportunidade. Na verdade, embutido nisso está o perdão. Perdão. Esses seres que não se comportam de acordo. A gente pode ver na nossa sociedade no dia a dia. É só olhar os olhos para o dia a dia, a gente vê pessoas se comportando de maneira anti-evolutiva. Na política, aí eu não vou citar, só ver, está no mundo inteiro. Em todas as instituições, gente se comportando de maneira não evolutiva, ou seja, se comportando no sentido de degradar as coisas, degenerar, deturpar o destino da humanidade, do Brasil e assim por diante. Esses seres não ficarão na Terra, irão para mundos obscuros. Agora, não é uma vingança de Deus, é uma oportunidade. E mais importante, é algo fantástico. A lei cósmica é justa e perfeita. Veja só que interessante. Existem os mundos obscuros, né? Esses mundos obscuros é constituído por quê? Por seres ainda num estágio evolutivo muito primitivo, na idade da caverna, na idade da pedra. Esses seres que saírem da Terra e forem para lá, reencarnarão, eles serão os gênios de lá. Olha só que interessante. Apesar de serem aqui seres que tramam contra a evolução, lá eles serão gênios, porque são mais evoluídos do que aqueles. Então, eles vão ajudar, veja bem, eles vão ajudar a evolução daqueles irmãos que estão ali ainda no estado primitivo. É a lei justa e perfeita, a lei justa e perfeita. Então, esse processo de queda e inclusão no mundo mais inferior vai dar a oportunidade desses seres de servirem ao processo da evolução, inicialmente de maneira inconsciente. Então, eles vão chegar lá naqueles mundos primitivos, eles vão inventar a roda, vão fazer a canoa, vão descobrir o fogo, e assim vão fazer uma série de descobertas fantásticas para aqueles seres, porque eles são seres mais evoluídos. Então, é um ajudando o outro. Esses que são aqui perdidos na sua ignorância, lá serão gênios e vão ajudar aqueles irmãozinhos que estão ali no processo evolutivo. Veja como a lei é justa e perfeita. E ajudando aqueles irmãos, inicialmente de maneira ainda não pensada anteriormente, né? Eles vão ajudar e vão fazer a sua regeneração e ajudar os irmãos no seu processo evolutivo. É por isso que o nosso professor sempre, nosso excelso mestre, sempre afirma: a lei universal, a lei cósmica é justa e perfeita. E o que rege a lei cósmica é o amor e o perdão. Muito bom, professor. A Márcia Barra, ela diz que leu esse livro, né, Exilados de Capela. Foi um mundo que evoluiu e expurgou quem não estava mais de acordo com a vibração. Exatamente. Aquele planeta Capela passou o que nós estamos passando hoje. Então, foram eliminados de lá seres que não estavam de acordo com o processo evolutivo, não estavam mais, estavam perturbando o processo evolutivo, e jogados para mundos inferiores. É isso? A ciência iniciática nos diz que uma parte veio justamente para a Terra no tempo da Lemúria, reencarnaram aqui no tempo da Lemúria. É isso? E, evidentemente, na Lemúria eles foram gênios. Eles foram gênios que inventaram coisas, fizeram todas. Né? E, como diz, pelo conhecimento iniciado, muitos hoje são, conforme nossos irmãos espíritas dizem, são seres de luz. Eles evoluíram e hoje estão nos ensinando coisas. Né? É um processo evolutivo, de evolução. E isso tudo baseado na lei cósmica justa e perfeita.
Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli, ele pergunta, ele coloca o seguinte: se o ateu acredita que Deus não existe, então ele acredita que o agora também não existe? É muito difícil definir a questão do ateu, né? O ateu ele tem, mas é o livre-arbítrio, é o livre-arbítrio. Provavelmente eu digo que pode ser até que esse ateísmo dele seja devido a traumas, seja devido à educação, seja devido a processos cognitivos, experiências que ele tenha tido na vida de maneira não adequada, né? Então ele se torna um agnóstico, não acreditar em Deus. Mas isso realmente não quer dizer que ele se torne um ser indesejado, né? Claro que não. Isso não importa. Não importa se a pessoa acredita ou não em Deus. O que importa é o comportamento dele. É o comportamento dele. O comportamento que importa. Ele pode acreditar em Deus, dizer que Deus existe, que ele é fiel a Deus, mas se ele se comporta de maneira não adequada, não é possível. Isso nós vimos no catolicismo, nós vimos isso, né? Papas, inúmeros papas assassinos, mataram gente, perseguiram gente, né? Não é só no catolicismo, isso aconteceu no budismo, aconteceu no Egito, no Oriente, ocorre na civilização, no mundo humano, né? Normalmente o mestre vem, dá a indicação dos conhecimentos, aí formam-se as religiões, e as religiões formam os seus seguidores, aquela classe sacerdotal, e essa classe sacerdotal acaba trabalhando para seus próprios interesses. Isso aconteceu aqui no Ocidente, no Egito, no budismo, e assim por diante. Isso é geral, isso é coisa do ser humano. Então, agora, a verdade é o seguinte, é a contradição. Ele pode não acreditar em Deus, é isso, mas Deus existe dentro dele. Né? Eu posso, por exemplo, dizer que o Walter não existe. É isso, eu posso dizer para você. Se eu disser para você, eu estou falando aqui, meu nome é Walter. Eu posso dizer para você assim, o Walter não existe. Pronto, essa é a explicação. O Walter existe ou não existe? Eu acho que o Walter não existe, na verdade. E, na verdade, o Walter não existe. A grande questão, a grande questão é que o Walter não existe. Mas o que existe, na verdade? Deus dentro de mim, ou dentro de qualquer um. Não é verdade? Agora, eu somente atingiria esse conhecimento quando eu chegar à conclusão, isso, de que o Walter realmente não existe, e que existe dentro dele é Deus. E todo ser humano vai passar por essa experiência, inevitavelmente. Então, não adianta o indivíduo dizer, Deus não existe, mas, inevitavelmente, ele vai descobrir Deus dentro dele. Então, ele não vai poder negar a sua própria essência, porque isso é inevitável que ele atinja esse conhecimento. Um dia ou outro ele vai atingir esse conhecimento. Agora, isso é muito relativo, né? Dizer que acredita ou não acredita, né? Quando isso aí realmente é muito relativo na existência do ser humano. Muito bom, professor. O Guilherme também coloca o seguinte, professor, uma pergunta. Nessa constante senoidal, Kaliuga, Satyuga, quem vencerá? Virará uma? Não, o nosso irmão Gazelli ele fala na constante senoidal, realmente se reportando a um esquema do entendimento eletromagnético, né? aquele ciclo, né? O ciclo senoidal, né? O ciclo senoidal da propagação eletromagnética, né? O sentido matemático da coisa. Né? Realmente, nós temos aqui esse sentido senoidal, nós temos em paralelo o entendimento dos dias e noites de Brahma, não é verdade? Agora, quem vencerá? A pergunta é essa: quem vencerá? Na verdade, o sentido da vitória está no entendimento, no autoconhecimento. A vitória é o autoconhecimento. A vitória é o autoconhecimento. É isso. Nós realmente polarizamos as coisas. Chamamos uma coisa de mal, outra coisa de bem. Mas nós temos uma profunda dificuldade em entender o que é mal e bem. Nós temos uma profunda dificuldade em entender o que é mal e bem. Realmente na política, né?
no mundo inteiro, né? As pessoas têm uma idade, isso é mal, aquilo é bem, isso é bem, é mal. Na verdade, as pessoas ficam confusas a respeito de classificar o que é bem e o que é mal, no sentido da política. Isso acontece frequentemente no. Isso é um exemplo apenas. Mas em todo o processo humano, o ser humano tem muita dificuldade de entender o que é bem e o que é mal. Por isso que o nosso mestre diz que é muito importante cada um entender a polaridade, porque quem entende a polaridade entende tudo. Então, a questão não é quem vence ou quem é derrotado. Não é quem vence que é derrotado. Na verdade, a lei cósmica ela não está baseada no vencer e no perder, na vitória e na derrota. Não. A lei cósmica ela é bem clara no entendimento. Todos vencerão. Todos chegarão ao seu processo evolutivo determinado pela lei cósmica, né? Então, na verdade, enquanto a sua consciência permanecer íntegra em evolução, não há perdedores ou vencedores. Não há perdedores ou vencedores. Sempre há seres evoluindo. Momentaneamente, ele pode se comportar como vencedor ou como perdedor, mas isso é apenas hipotético, no lado da observação do bem e do mal. Né? Mas, na verdade, todos estão a caminho do seu projeto, do seu horizonte evolutivo superior. Então, todos vencerão, todos sairão vitoriosos no processo evolutivo através da lei universal, justa e perfeita. O professor, a Márcia Barra coloca o seguinte: algumas cidades também afundaram, né? Como Pompeia e Herculano. Exatamente. Aqui, Pompeia e Herculano foi. É claro que a gente pode. Nós podemos dizer que isso não aconteceu por acaso, foi uma cobrança kármica, né? Evidentemente. É claro que uma cidade não vai desaparecer na explosão de um vulcão por um simples fato da natureza, foi um processo kármico ali. Agora, é difícil a gente entender, né? Somente os mestres poderão nos dar uma. Eu nunca li uma obra que explicasse exatamente o processo kármico de Herculano, Pompeia, etc., né? Mas é claro que por trás existia um processo kármico, que nada acontece por acaso. Havia de acontecer isso, uma cobrança kármica, né? Então, aliás, tudo é assim, né? Todo processo que ocorre, de toda tragédia, é muito duro é muito difícil a gente entender isso e aceitar isso, né? Toda tragédia sempre tem um processo kármico, porque se não fosse assim, eu diria que a lei justa não é justa e perfeita, seria imperfeita, mas não. Todo processo, nada acontece por acaso. É claro que a gente entendendo o processo kármico, a gente entende tudo. Agora, o difícil é entender esse mecanismo kármico. Não é isso? Somente os mestres têm domínio sobre esse conhecimento. Muito bom, professor. A Marley Aparecida Bichilha, ela coloca o seguinte: tudo é um estado de consciência, né, professor? Tudo é consciência no universo. O que caracteriza o universo é a consciência. Na verdade, o que caracteriza o universo é a consciência. Então, não é presente, passado e futuro, estado na matéria, não, é consciência. Então, tudo, o que a HPB, Helena Petrol Blavatsky nos afirma, tudo no universo tem consciência. Consciência pequena, consciência média, consciência altíssima. Mas todo esse processo, a diferença que existe entre os componentes do universo é justamente estado de consciência. Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira coloca uma coisa interessante: reciclagem é universal. E o nosso mestre JHS dizia que reconstruir é o brado que nos compete, né, professor? Exatamente, isso que nós estamos falando, o grande choque. Olha, o nosso mestre afirmava o seguinte: estamos vivendo o quê? Fim de ciclo gasto e apodrecido. Eu vou repetir o que o nosso mestre falou, professor Henrique José de Souza, nosso excelso mestre, professor Henrique José de Souza. Já na década de 40, ele dizia: estamos vivendo num fim de ciclo gasto e apodrecido. Ou seja, há uma derrubada das instituições, inevitavelmente.
o que não serve vai ser eliminado, ou por forças antagônicas, forças das sombras, ou da própria incúria, o próprio falta de cuidado das próprias pessoas. Então, as instituições realmente estão passando por um processo de demolição. Isso é inevitável. Mas veja bem, por isso que o nosso mestre falou, reconstruir é o brado que nos compete. Mas ele diz reconstruir, ele não diz consertar. Veja bem, não existe consertar. Não é consertar. Pegar uma instituição que está cheia de problema e consertar, por remendo. Não adianta por remendo. Jesus nos falou, não adianta por remendo de pano novo em pano velho. Não adianta. Não adianta você pegar uma roupa de velha que está se poluindo, né, está se rompendo, e ter um buraco, botar um remendo, um pano novo. Jesus falava isso, porque aquele remendo, aquele buraco vai abrir novamente. Então você tem que mudar o pano, você tem que botar um pano novo. Ou seja, é reconstruir. Reconstruir é o brado que nos compete. Reconstruir as instituições, o comportamento, o pensamento, a evolução do indivíduo dentro dos padrões de uma nova civilização, para que o homem seja digno de uma nova civilização. Então, esse é o processo que o nosso mestre fala. Reconstruir é o brado que nos compete. Muito bom, professor. O Guilherme coloca o seguinte: a SBE, né, Sociedade Brasileira de Eubiose, nos arremete ao saque contra o futuro? Veja bem, eu digo o seguinte: eu não digo que a SBE nos arremete ao saque contra o futuro. Não. O saque contra o futuro não é dado pela SBE. Vamos dizer o seguinte: não é a SBE que fornece o saque. O saque contra o futuro é a nossa consciência. Veja bem, a nossa consciência. Ou seja, não adianta eu participar da SBE se eu não alterar meu estado de consciência. Não adianta. O que adianta? Eu posso ficar 50 anos dentro da SBE, 80 anos. Mas se eu não mudar meu estado de consciência, não adianta nada. Agora, o saque contra o futuro vem com a mudança do estado de consciência. Quando o indivíduo muda seu estado de consciência e torna-se apto a servir a lei, então ele recebe da lei um saque contra o futuro. Ou seja, ele recebe aquilo que ele ia receber no futuro distante, como um adepto, ele começa a receber já, para trabalhar melhor pela lei. Então, o saque contra o futuro deriva justamente do comportamento do indivíduo. Se o indivíduo tiver um comportamento fiel à divindade, trabalhar pela evolução, trabalhar pela sua transformação interna, seguir os princípios básicos do conhecimento iniciático, se comportar de maneira adequada dentro dos padrões do amor universal e do perdão, mesmo que ele não tenha ainda condições de se tornar um adepto, é isso, ele recebe o saque contra o futuro. Ou seja, recebe os elementos que ele ia receber no futuro já. Então, o saque contra o futuro. É isso. Ele recebe aquilo que ele ia ganhar no futuro já. Para o quê? Para trabalhar melhor pela obra. Então, na verdade, não é a SBE que nos arremete ao saque contra o futuro, não. É a nossa consciência. É claro que a SBE ela fornece os elementos, fornece as indicações, mas a chave está dentro de nós, dentro do nosso comportamento. Uma coisa interessante que o Júlio coloca, mas consertar de um concerto sinfônico é magnífico, né? E, professora, você precisa falar um pouco sobre música, né? As músicas que fazem bem para o físico, para a mente, para o corpo, né? As orquestras sinfônicas, né? Beethoven, Mozart, Bach. Exatamente. A música tem um processo bastante importante no nosso processo de evolutivo, né? Então, isso é muito importante. Hoje, nós temos uma carência muito grande, né, desse elemento. Né? A gente liga o rádio, liga aí, não tem, a gente não tem muita coisa boa para escutar. Infelizmente é assim. A gente liga o rádio, a internet, não tem muita coisa boa para escutar, infelizmente.
É coisinha muito ruim, né? Mas seria bom voltar a ter sinfônicas, e isso é muito importante, né? Essa, ser difundido mais as obras dos grandes mestres. Mas isso vai acontecer. Nesse reconstruir que o nosso mestre diz, isso vai acontecer. Mesmo os nossos, né, professor? Né? Carlos Gomes, né? Também É, os nossos Villa-Lobos, né? Nepomuceno. Então, tem bastante a gente verdade é que boa. é um esquecimento. Hoje no mundo há um esquecimento muito profundo das coisas boas, né? Hum. Das obras, é um esquecimento. O que tem hoje é uma grande quantidade de coisas sem nexo, é mais barulho do que música, né? Do que harmonia, mais barulho do que. E sabe que barulho é barulho, né? Sinfonia é sinfonia, né? Isso. A Gilmara Tomé coloca o seguinte: conscientização é igual consciência mais ação, escola e teatro. Exatamente. Escola e teatro. Exatamente. É justamente o que, dentro da Sociedade Brasileira de Bibliose, existe uma ordem chamada Ordem do Ararate. Vocês vão conhecer, entrando na bibliose, todos que estão na bibliose conhecem a Ordem do Ararate, que justamente o ponto específico é escola e teatro, ou seja, caráter e cultura. Caráter e cultura. A cultura é dada pela escola, o caráter é dado no teatro. Agora, o teatro, qual é a ponte qual é a ponte, o caminho que nos dá justamente o caráter? A família. Família. Então, nós podemos dizer, sintetizando, nós temos na educação de uma pessoa, tem uma coisa muito importante: a escola e a família. A escola e a família. É isso. Um não deve interferir no outro. A escola não deve interferir na família. É isso. A família deve ter o seu comportamento, né? E a escola deve apenas dar ideias, pode dar ideias, mas não interferir, não interferir. Então, o caráter é formado dentro da família. É como eu disse, a instituição mais importante, estamos falando de instituições, né? Eu pergunto, qual é a instituição mais importante do planeta Terra? É a ONU? É o, não sei o que lá, a ONU, essas organizações que estão aí atirando a torta e a direito aí sem solução nenhuma, e outras tantas, que não vou citar agora para não ter problema, né? Então, não, a instituição mais importante é a família. E eu vou dizer mais: quando a família vai mal, a nação vai mal. Quando a família vai bem, a nação vai bem. Então, nós temos que trabalhar da família. Isso é muito importante, né? O reconstruir é baseado nisso também, reconstruir a família, o conceito familiar, que é básico, né? Porque a família é uma projeção cósmica. A família, pai, mãe, filho, é construção cósmica. O cosmo é assim: é primeiro trono, segundo trono, terceiro trono. Isso é muito importante, essa questão da família. Então, é muito importante. Infelizmente, nós temos forças negativas. Olha o que eu estou falando. Existem forças das sombras tentando destruir a família. Diariamente, permanentemente. Isso que eu estou dizendo. Forças das sombras negativas, lunares, anti-evolutivas, tentando destruir a família minuto a minuto, segundo a segundo. Então, isso nós temos que tem que dar uma resposta para isso. As pessoas que fazem parte da elite espiritual têm que dar uma resposta para isso, para proteger a família, no mundo inteiro. Isso é muito importante. É uma mensagem de uma enorme importância no mundo, no estado que nós estamos vivendo hoje, nesse momento evolutivo que nós estamos vivendo no planeta Terra. Muito bom, professor. A gente já está quase no horário e tem uma perguntinha aqui do Guilherme. Qual a diferença entre o ignorante e o sábio? Bom, a diferença é simples. A diferença é de uma simplicidade extrema. Sábio é aquele que tem noção da sua profunda ignorância. Não. Sócrates, tudo que sei é que nada sei. Sábio é aquele que tem profunda consciência da sua ignorância. Ignorante é aquele que acha que sabe tudo. Esse é o ignorante. E está cheio disso. Tem gente que tem diploma da Harvard, tem diploma, não sei de onde, diploma, doutorado, não sei, um monte de doutorado aí, não sei o que lá. E é um ignorante. Ele não sabe nada. É um profundo ignorante. O mundo está cheio disso.
gente com um monte de doutorado e são profundos ignorantes. Não sabem nada e dizem que sabem tudo. Tem gente assim que diz que sabe tudo, está formado. Isso é ignorância. O sábio não. Ele tem a profunda noção da sua ignorância. E quanto mais ele estuda, mais ele chega a essa conclusão. Agora, a sabedoria do indivíduo é atingida como? Esse é a questão. Como é que o indivíduo vai deixar de ser ignorante para ser sábio? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Como é que o ignorante passa a ser sábio? A grande pergunta. É a resposta dada pelo nosso encontro. Justamente, projeto e iniciação. Projeto e iniciação. O indivíduo deixa de ser ignorante quando ele conhece a si mesmo. Quando ele conhece a si mesmo, ele conhece o Deus que existe dentro dele mesmo. Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E quando nós conhecemos a verdade, o Deus que existe dentro de nós nos libertamos do quê? De nós mesmos. Nós nos libertamos da nossa ignorância. Ou seja, passamos a ser Deus. Isso é muito importante. Ensinamento do nosso excelso mestre Jesus, o Cristo. Muito bom, professor. O pessoal agradecendo, o pessoal parabenizando pelas respostas, professor. Mas chegou a hora dos recados, né? Está chegando no finalzinho do encontro e eu queria dar o recado da nossa próxima roda de conversa, né? Agora na terça-feira, toda terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. E nesta terça-feira, dia 12 de abril de 2022, o tema do encontro, né, da roda de conversa será Projeto Bicentenário, Simbologia da Sagrada Bandeira do Brasil. Essas são as bandeiras, né, que a gente tem aqui, que foi ao longo da trajetória, né, da formação do nosso país, elas foram sendo colocadas aí. E a síntese dos valores de um povo e um ciclo evolutivo, a bandeira do Brasil tem sinais que se conectam, né, à tradição oriental cristã e ao Ocidente, rumo a um futuro brilhante. E o instrutor dessa roda de conversa será o nosso querido Eliseu Mocitaíba, né? E ele é de São Lourenço, Minas Gerais, e os mediadores será Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Participem, prestigiem, tá? E eu quero dar mais um recadinho. Para quem está interessado em aprender um pouco mais sobre iniciação, nós temos o curso de iniciação peregrino, né? Então, lá você vai ter alguns conhecimentos sobre sabedoria iniciática das idades, constituição oculta do homem, as leis básicas do universo, iniciação simbólica e real, os tátivas. É só procurar, né? www.eubiose.org.br, escolhe a melhor unidade perto de vocês ou faça pelo EAD, tá? Obrigado pela participação de todos, foi muito interessante essa noite, as perguntas que vocês fizeram, todo mundo agradecendo, eu quero que todos tenham um bom final de semana, um bom domingo e até o próximo encontro, né, professor? Isso, eu agradeço a todos pela atenção, foi uma reunião muito agradável, muitas perguntas interessantes, os irmãos são muito aplicados, eu gosto muito das perguntas e colocações que os nossos irmãos falam, porque enriquece muito o nosso encontro. Então, eu agradeço a todos, uma boa semana, até terça-feira, depois até sábado, e luz, paz e amor para todos, e fiquem com Deus.